Bom, Monique, é um prazer te conhecer pessoalmente. Aqui a gente já ouve falar, na verdade já trabalhou com você, né, através da TPM, mas não tinha tido o prazer de te conhecer aqui. É muito legal ter a oportunidade de dar uma mergulhada aí na tua história, né, você ainda é bastante nova, né, você tem 20, estava me contando, você está com 29 anos agora, já está atuante aí há muito tempo, né, quer dizer, apesar de você ser muito nova, já tem uma estrada boa, né, uma rodagem legal aí, então vai ser bacana entender um pouquinho a tua visão de mundo, aprender um pouquinho com você. Obrigado pelo teu tempo. Eu queria começar, Monique, pedindo para você me contar um pouco a tua origem, né? Para te conhecer mesmo lá desde como eu costumo dizer aqui, desde a cegonha, né? A cegonha te entregou aonde exatamente? Eu sei que foi na Bahia para sua sorte, né? Mas Sim. me conta um pouquinho assim da tua família de origem, a condição que vocês tinham lá na Bahia. Me conta um pouquinho do teu início nesse planeta aqui. Ai, obrigada pelo convite também, Paulo. Parabéns pelo programa. Sim, eu sou de Salvador e eu adoro dizer que eu sou Nordeste duas vezes, porque eu nasci num bairro também chamado Nordeste, né? Além da capital baiana, e sendo a primeira capital do Brasil, eu sou Nordeste duas vezes. Eu nasci em Nordeste de Amaralina, em Salvador, para quem não conhece, é uma periferia que fica perto do que a gente chama de orla. Salvador e Rio de Janeiro tem muito disso, né? Tem a periferia, tem a favela, se descer a ladeira já é uma praia. Então, no Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, não é muito diferente. Tem a orla de Amaralina, da Pituba e do Rio Vermelho. Eu sempre brinco que meus pais me deram a possibilidade de conhecer a cidade, o direito à cidade que a gente está acostumado a ouvir e falar, porque muitos dos meus amigos, inclusive, não tinham esse lugar de circular por Salvador. Então não tinham outras referências. Eu tive. Então eu sabia chegar de ônibus, por exemplo, num Farol da Barra. Sabia que existia o Pelourinho. Meus pais também me deram o direito à cultura, ou seja, teatro, cinema. Então essas foram esses pequenos direitos que deveriam ser para todo mundo que eu tive, mesmo minha mãe foi empregada doméstica por um tempo, eu não tenho essa lembrança, porque ela tem anemia falciforme. Então, ela teve que parar. Os ossos doem, para quem não conhece a anemia falciforme, é uma doença hereditária. É importante fazer o exame, por favor, caso vocês não fez, alguém aqui não tenha feito com as crianças, porque é uma dor absurda. Então, minha mãe teve que parar de trabalhar muito cedo. E meu pai, chefe de segurança de um prédio, que hoje, considerando a minha realidade, é uma realidade que eu poderia ser moradora desse prédio, por exemplo. Mas, mesmo diante desse contexto, eles nunca eh, mediram esforços para que eu pudesse conhecer outras realidades diferentes do Nordeste de Amaralina. E eu acredito que foi isso que me fez sonhar, imaginar e criar, e acrescentando com livros, porque quando eu lia que existia outras cidades no Brasil, além do que a gente aprende na escola, mas sempre na literatura, dos livros e do mundo, né? Vamos pensar Nova York. O que é Nova York? Para quem mora no Nordeste de Amaralina. Não conseguia nem imaginar, minha imaginação vinha a partir dos livros. E ali eu fui conseguindo sonhar, imaginar e criar dentro desse contexto periférico. E foi isso que me trouxe até aqui, de certa forma. Ô, Monique, eu vi você falando em algumas entrevistas, né, que o caminho que você conseguiu para se afirmar, para se destacar, foi através da inteligência, na escola, por exemplo, né? Uma revelação muito interessante, né? Como se você estivesse usando a arma que você tem para se colocar, né? Acho que nesse caso cabe essa analogia com a arma no sentido de um instrumento de potência, né? Me conta um pouco da tua escola, né? Onde é que você estudava? Era um colégio público, não era? E como é que você fez Sim, para se sobressair através da cultura e da inteligência? Quer dizer, que tipo de. Você já falou sobre os livros, né? Mas o que mais? Você falou também, sim, mencionou rapidamente cinema, teatro. Como é que você conseguia, tendo uma condição financeira que eu imagino que fosse bastante frágil, né? Como é que sim. você conseguia acesso a isso? Como é que você se virou, né? Porque, como você também diz, virar empreendedor tem a ver com a civirologia, né? Com a ciência de se virar. Exato. Me conta assim, onde é que você foi caçando essas ferramentas e juntando esse cinto de utilidades aí para poder se sobressair?
Eu estudei em colégio particular até o nono ano, mas era um colégio de bairro, então meus pais se viraram literalmente nos 30 para garantir essa possibilidade. E no ensino médio eu fui para o Colégio Estadual Tales de Azevedo, que na época era considerado o colégio modelo. Tanto que as médias eram parecidas com as de colégios particulares, então os professores também eram de colégios particulares. E ali eu tinha entendido que assim, tá, eu tô num colégio fora do meu bairro, e sempre no Costa Azul é um bairro considerado de elite aqui em Salvador. A única coisa que eu tenho para entregar é o que eu sei fazer, é a minha inteligência, eu não tenho outra coisa. Eu não tenho nome, sobrenome de herdeiros e por aí vai. Eu não moro num bairro considerado de elite. Eu não tenho outros suportes que outras pessoas têm e tinham na época. Mas eu sabia que eu poderia performar bem na escola. E sempre foi assim. Porque mesmo sendo colégio estadual, o perfil do Thales de Azevedo não necessariamente eram de pessoas que se pareciam comigo, sempre. Pessoas negras e tudo mais. Então eu falei, gente, se eu só tenho isso e eu consigo ser vista e reconhecida pela minha inteligência, é isso que eu vou fazer. Agora, cansativo, né? Hoje eu consigo entender, olhando assim, eu consigo entender, mas sempre foi muito exaustivo ter sempre que ser a melhor da turma, porque era a única coisa que restou para mim. Então, quando eu tirava uma nota 8, um 9, era a Terceira Guerra Mundial dentro de casa. E meus pais me acalmavam. Tá tudo bem tirar 9. Tá tudo bem tirar 8. E eu entendo. Hoje eu consigo entender, inclusive agradecer aqui, pai e mãe, obrigada. Mas como eu me apeguei a isso, eu falei, gente, se eu não tirar 10 o tempo todo, eu não vou ser nada. Eu não terei nada, eu não vou construir nada, não vou para a faculdade. E entrei nesse looping, assim, porque os apelidos na escola, não vou repetir aqui, mas eram constrangedores e racistas. Então eu falei, em algum momento eles vão ter que chamar meu nome. Meu nome é Monique Ever, e eu espero que me chamem assim em algum momento. E isso aconteceu um pouco mais para frente, com a faculdade, mas tinha um lugar de exaustão, de ter que ser duas vezes melhor o tempo todo. E isso foi o racismo, né? Assim, o racismo me preparou para esse mundo do jeito que é, mas hoje, considerando que eu tenho uma prima mais nova, de 15 anos, super inteligente, e eu tento não passar isso para ela, porque ela é incrível no que faz. Ela é excelente na escola. Mas quando ela não vai bem, eu fico, tá tudo bem. Respira. Vamos entender por que foi a nota baixa? Ah, é porque eu não estudei direito isso. Pronto, tá tudo bem. Você foi bem esse tempo todo. Você é boa no que faz. Não é uma nota 7 que vai dizer que você não é. Mas foi a minha saída para ser vista de algum jeito, mas muito no lugar de potência, e não Monique, que tem um cabelo assim, não Monique, que a pele dela é assim, e não Monique, porque nasceu no bairro do Norte de Amaralina. Então, foi a minha blindagem, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo que foi doloroso, eu reconheço que foi isso que me trouxe até aqui. Se eu não colocasse minha energia naquela época, imagina, eu comecei a ler e escrever muito cedo, né? 4, 5 anos eu estava fazendo isso. Com 7 eu estava ensinando outras crianças a ler. Porque eu achava que todas as crianças deveriam saber ler e escrever aos 7 anos de idade, que nem eu. E não era a realidade. Mas talvez se eu não fizesse isso, a gente não estaria conversando aqui, né? Então, eu agradeço, mas reconheço que foi uma jornada dolorosa. Eu espero que outras pessoas não precisem passar por isso. Mas foi o que me moldou. Monique, você falou da importância que você sonhava ou queria ou pensava no momento em que as pessoas iam te chamar pelo seu nome, né? Para a gente aqui, né, que trabalha com comunicação e com símbolos, né, o nome é muito importante, né? A gente Sim. sabe o peso que ele tem, a força que ele tem. De onde vem o seu nome, que também não é comum, né? Não é. De onde vem esse seu nome? Qual é a inspiração dos seus pais? Me conta um pouquinho desse. Enquanto a gente está falando da sua origem, acho que é um dado importante. Legal. Tem isso do nome e sobrenome, só um parêntese, que tem uma socióloga chamada Lélia Gonzalez, que eu fui descobrir depois, na faculdade, nas ruas e nas redes, que ela diz assim: mulheres negras precisam falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. E ali eu entendi, eu falei, gente, é verdade, porque no colégio colocavam apelidos racistas enquanto eu não me posicionei com isso. Meu nome é Monique Evelyn.
Não é outra coisa, não é nada disso que vocês estão falando. E eu descobri Lélia Gonzalez depois e me deu um alívio e uma acalmada no coração. E meu nome, sim, considerando a origem, é francesa, se a gente for ver, mas tem um lugar curioso que antes mesmo de meus pais se conhecerem, minha mãe tinha 18 anos. E ela falou que quando tivesse uma filha, seria Monique Evelyn por conta da sonoridade, e seria um nome que as pessoas não iriam esquecer. Então era lindo, a sonoridade era bonita e as pessoas não iriam esquecer de Monique Evelyn. Se fosse só Monique, talvez esqueceria. Se fosse qualquer outro nome, talvez esqueceria. Mas Monique Evelyn não. E eu demorei também para falar Monique Evelyn. Eu pegava Monique e o último sobrenome, Costa. Aí eu falei, tá, mas também todo mundo tem, né? Costa, tá? Eu falei, gente, eu acho que tá na hora de. Meu nome é Monique Evelyn, meu nome é artístico. Vou falar Monique Evelyn, vou assinar minhas coisas assim. Cartório, tudo é Monique Evelyn. Tá tudo bem. E ali foi uma virada de chave, de posicionamento, de como as pessoas me enxergavam e como eu fui construindo essa jornada, essa carreira. Mas a inspiração veio nesse lugar, de gostar do nome, sonoridade e porque as pessoas não iriam esquecer de Monique Evelyn. Mas minha mãe tinha 18 anos, nem imaginava que iria encontrar meu pai depois de 10 anos, sabe? Nick, você está me contando aqui, eu já tinha notado pela teu retrospecto, né, que você é bastante precoce. Você me falou agora com 7 anos, estava dando aula de alfabetizando a molecada, né? E com 21, eu estava assistindo esses dias aí um vídeo da sua fala no TED Talks e tal. Você está com 29 agora. Dá para ver que você tem essa coisa da precocidade que certamente te adiantou, né, te ajudou, Uhum, mas também com esses anos todos aqui entrevistando gente, a gente já cansou de ver o peso disso, né? Quer dizer, não é só o lado bonitinho, ai que fofa, 7 anos, dá aula para as criancinhas e tal. Tem um peso que vem junto com isso, que você começa uhum. desde muito cedo a carregar uma carga, né? Ah, ela é boa, ela é isso, ela é É, aquilo, ela ensina as criancinhas, ela sabe falar em público e tal. Isso pesa com toda essa carga de ser mulher negra, né? Que já é um piano de cauda, né? Que eu imagino que você, imagina, eu sei que você carrega, você fala sobre isso. Tem essa também, ah, ela é muito inteligente, ela é um sim. pequeno prodígio e tal. Como é que faz com isso, Monique? Não é também um negócio que você tem vontade de se livrar? É. Total, assim, terapia em dia é para isso, inclusive, porque eu cresci nesse universo e meus pais me acalmaram, mas o mundo lá fora reforçava. Mesmo meus pais falando, tá tudo bem, tirando nota baixa. Tá tudo bem. Meus pais me obrigavam a brincar nesse nível, tá? Assim, ó, sábado e domingo, vai pra rua, vai viver, vai fazer outra coisa. Quando eu não ia, e aí falava, olha, vai ter uma peça de teatro no Pelourinho, então vamos levá-la. Então sempre teve esse lugar. E minha mãe usou esse termo comigo também, tá? De ser uma criança precoce. Porque ao invés de assistir desenho, eu assistia jornal e ficava perguntando o que era que estava acontecendo. E aos poucos eles foram introduzindo esse lugar. Vai assistir um desenho, vai assistir, vamos pro cinema assistir coisa de criança. Não é para fazer isso, porque eles queriam que eu tivesse infância. Ainda bem, né? Porque hoje, considerando a internet, estamos vivendo o contrário. São muitas crianças trabalhando loucamente para criar conteúdo e por aí vai. Mas tem um lugar, quando eu fiz 18, 19, ali mais ou menos, eu falei, gente, eu não quero ficar sempre sendo a melhor em alguma coisa. Assim, eu não quero isso. Eu quero ter a possibilidade de eu errar e não sofrer com isso. E nem os outros falarem ou ficarem num lugar que agora tem termos que é positividade tóxica. O que eu quero dizer? Eu errei, não, Monique, mas você é maravilhosa. Eu falei, gente, eu só estou compartilhando que não foi bem e tá tudo bem. Não é uma questão. Isso para mim. Hoje eu entendo. E tá tudo bem não performar do jeito que todo mundo espera de mim. Ou até com conteúdo. Eu já recebi mensagem no privado falando: ai, Monique, aprofunda mais, escreve como se fosse um livro. Eu falei, gente, mas eu não quero. Eu tenho uma possibilidade. Inclusive, o livro está sendo escrito. Mas aqui, na internet, eu não quero. Eu quero escolher não ser profunda o tempo todo, por exemplo. Por que não? E engraçado que eu estava assistindo recentemente o documentário que ainda não terminou da Simone Biles, e ela fala assim,
exatamente essa frase. Foi ali que eu chorei. Chorei parecendo uma criança. Foi agora, semana passada. Quando você é muito boa, o mundo vai te olhar. E quando você vai disputar qualquer coisa, todo mundo espera que você vença. E se você fala que não, ou que você não vai vencer, ou que você vai pausar, que foi o caso dela, as pessoas vão falar o contrário. De um lado vai ter o time falando, tá vendo? Eu sempre soube que ela não era tão boa assim. Do outro vai dizer, ela é boa o suficiente que ela vai voltar. Mas sendo que ela. Ninguém perguntou o que ela queria. Ninguém perguntou o que ela queria. É a mesma coisa de trabalhei numa grande emissora. Aí o pessoal, não, não se preocupa. Em 5 anos você vai virar diretora de não sei o quê. Em 5 anos você vai estar em tal cargo. Mas, gente, eu não quero isso. Na verdade, estou pensando em pedir demissão, inclusive. Não é sobre isso. E ali eu fui entendendo. Eu falei, se eu, Monique, não verbalizar e colocar o limite desse lugar do extraordinário, eu não vou ter vida mesmo. Porque as pessoas vão ficar esperando coisas, a expectativa do outro sobre você, a demanda do outro sobre você, sendo que você está trilhando caminhos totalmente diferentes e que você não quer mais aquilo. O que eu fiz aos 16 anos, por exemplo, não faz sentido para mim agora aos 29. E tá tudo bem. Tem pessoas que acham, mas são as pessoas, não eu. Eu tenho maturidade suficiente hoje de reconhecer isso e falar abertamente. Por exemplo, eu fiz 3 TED Talks e tiveram alguns outros convites. Eu falei, gente, eu não acho que eu tenho algo para contribuir agora. As pessoas ficaram chocadas e assim, não, mas você tem sim, você criou isso. Eu falei, mas eu não sei se eu quero compartilhar isso com o mundo. Eu estou criando, estou fazendo, é comigo mesmo, gente. Não é uma coisa que eu preciso sempre envelopar, criar um produto, criar um serviço, comunicar. Por exemplo, em 2024, este ano, eu resolvi não aparecer tanto na imprensa quanto eu aparecia. De verdade. Se eu não me engano, pensando agora que estamos em agosto, nos últimos 3, 4 meses eu não falei com ninguém. Estou falando com você, Paulo. De verdade. Foi uma decisão. Eu me concentrei num programa novo que a gente estava lançando. Isso era importante para mim. Não ficar falando do programa. Eu quero mostrar o programa. Não quero falar sobre isso. Eu vou escolher onde eu vou falar. Então, os sims e os nãos foram ficando mais nítidos assim para mim, dos 19 para cá, e tive que ficar moldando. Mas eu sei o quanto é difícil, não só para mim, mas outras pessoas que talvez tenham o mesmo perfil, porque tudo parece que a gente está perdendo oportunidades. Se eu falar não agora, significa que as pessoas vão me esquecer? Se eu falar não, significa que não vão me contratar? O que é que vai acontecer? Então, sempre esse lugar de dar não resposta, e principalmente para quem veio de onde eu vim, tem um lugar de talvez a gente não tenha um lugar seguro para voltar. Eu sei que eu tenho, eu sei para onde voltar. Eu fiquei 6 anos em São Paulo e decidi voltar para Salvador para criar tudo que eu crio de inovação, tecnologia e empreendedorismo aqui na cidade. Em breve estaremos junto com a outra gestão do Hub Salvador, que é um lugar de mais de 2.000 metros quadrados, de frente para o mar, para fazer o ecossistema acontecer. Não foi ontem isso. Tem 3 anos que eu voltei. A gente está conseguindo reconstruir agora. Então eu também não tenho pressa, sabe? Então as pessoas que falam, você pode ser isso. Estamos no momento eleitoral. Nossa, você tem um perfil de se candidatar. Falei, mas nunca passou pela minha cabeça isso. E não é o que eu pretendo para minha vida. Assim, então obrigada, valeu, mas não é o que eu quero. Monique, venha ser vice-presidente da empresa. Seria lindo, imagina, abaixo dos 30 anos, ela conseguiu. Falei, mas também não é isso que eu quero, não, gente. Então, eu consigo tranquilamente hoje dizer não e explicar o porquê não, porque às vezes a pessoa vai no fluxo, né? E nem pensa, então vai jogando e despejando a demanda dela em mim ou em outra pessoa, mas é complexo. Para mim é o fim do prodígio. E eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso. Temos que parar com isso, porque o prodígio, entre muitas aspas, as pessoas um pouco mais fora da curva que outras, têm a possibilidade, o desejo e de querer pausar, descansar e não fazer e não querer performar de acordo com a expectativa do mundo. Senão isso vai virar um fardo. E eu não quero que nada que eu faça vire fardo, porque já virou em algum momento.
E eu quero que continue sendo minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo meu sim e pelo meu não, pela minha decisão e pela minha não decisão. São coisas diferentes. Agora, se virar fardo, eu não vou conseguir continuar fazendo o que eu faço. E talvez não faça nem sentido mesmo. É isso. Foi quase um grande desabafo aqui, hein, Paulo? Que pergunta. Monique, se você me permitir aqui dar uma de terapeuta de botequim, mas tem isso revela. Primeiro, acho que tem a ver com essa sua precocidade, né? Geralmente as pessoas chegam nesse lugar aí, lá pelos, sei lá, 45, 50, em que a sua cabeça dá uma virada e você percebe que não é querer sair na lista da Forbes o grande objetivo, né? Aquilo que realmente deveria interessar para o ser humano, né? Tem a ver com o conjunto, com quem você é de verdade. Mas eu acho que tem a ver também, não só com essa coisa que você está me revelando aqui, de ser mesmo alguém que roda mais rápido do que a média, mas tem a ver também com a perda do medo, né? O que você está revelando é que você tinha Sim, medo de desaparecer, de voltar para um lugar de invisibilidade, né? E aí você quis muita visibilidade, aí você procura um equilíbrio. Nessas décadas todas aqui entrevistando gente, a gente já conversou com muita gente que faz esse elo entre o mundo pobre e o mundo rico, né? Eu me lembro lá atrás, nos primeiros contatos com sim, Ice Blue, Mano Brown, por exemplo, que era muito difícil, né? Eles eram muito arredios. Eu participei do Roda Viva com o Mano Brown. A primeira vez que ele deu uma entrevista para a grande imprensa, eu estava lá no balcãozinho ali tentando, enfim, ajudar a revelar o que ele tinha para dizer, né? Então, assim, vendo essas pessoas, claro que as curvas variam, mas em geral elas passam por um lugar de raiva, né, de quase que uma tentativa de vingança intelectual com relação à invisibilidade, aos preconceitos. Depois elas passam para um lugar assim de é como se estivesse fruindo um pouco ter conseguido a visibilidade, às vezes até de forma exagerada, ficam meio escravizados por isso e depois sim. vem uma percepção de maturidade. Eu não tenho mais medo de ficar invisível, né? Então eu posso relaxar um pouco e exercer melhor aquilo que eu sou. Tá me parecendo, pelo que você falou, que você chegou nesse lugar bem rápido, né? Então, parabéns, porque eu acho que esse é o melhor lugar mesmo, e ainda mais de frente para o mar na Bahia, né? Falando em lugar, acho que Sim. não tem um lugar mais legal do que esse do ponto de vista físico. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, Monique, que na verdade tem tudo a ver com isso, que é o seguinte: você gosta de dinheiro, né? No bom sentido, Uhum. você sacou, você não é escrava do dinheiro, mas você sacou que precisa disso para se mover nesse tal capitalismo aí, né? Quer dizer, já que é esse o sistema que funciona, né? Não dá para. E eu tenho vi você falar algumas vezes de uma coisa que me tocou bastante, que você tentavam colocar você numa prateleira de ativismo social e de uma coisa que é sempre de graça, né? Que é muito É sim. importante, que é muito importante para o sucesso, para a evolução da sociedade e tal. Então, a Monique tem que trabalhar de graça para nós, vem aqui na nossa empresa, faça uma belíssima apresentação aqui para os nossos executivos e tal, mas, felizmente, para ativismo a gente não paga, né? Enfim, estou fazendo aqui meio uma anedota, mas é isso que você conta, né? Quer dizer, uma hora você estava nessa prateleira em que é como se você fosse, vamos dizer, uma funcionária do bem, né? Que é outra expressão que Uhum. também, Que não precisa sei pagar lá, contas, não tem eu boletos. pessoalmente, qualquer coisa que vem sucedido pela expressão do bem, eu já desconfio. Mas me conta um pouco Também. sobre a sua relação com o dinheiro, né? Como é que ela começa? Onde você enxerga isso? Legal. E de que forma você se relaciona com o dinheiro agora que você está nessa fase virada dos 30, se virando É, nos 30? total. Tá chegando esse momento aí, 15 de setembro. Tem uma coisa que meus pais também me ensinaram muito, e vale dizer, sou filha única, gente. Então, minha referência de pai e mãe, que bom que foi excelente dentro de casa e continua sendo. Sempre falaram uma coisa de eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu cresci nesse universo. Na época tinha até aquelas moedas de 1 centavo, né, para colocar no cofrinho, no porquinho. Juntava o que dava, a gente quebrava e tinha um banco, não sei nem se existe mais, X, que tinha um cartão pré-pago para os correntistas entregarem para o filho.
era alguma coisa Júnior. Então, eu pegava as moedas, colocava no cartão, e quando a gente saía, minha mãe falava: Você quer o quê? Ela falava: Eu quero essa sandália, quero esse sorvete, sei lá. Passava e mostrava o que restava dentro do cartão, para mostrar uma coisa: que quando eu crescesse, aos 18 anos, a possibilidade de ter cartão de crédito um dia, não é passar e acabou. Você precisa pagar a conta. É aqui, é o que sobrou para você. E assim seria a minha vida. Então, se eu não tivesse devendo ao cartão, ao banco, tudo mais, eu ia dever a alguém, nesse caso, agiotas, etc. E eu entendi isso desde pequena. Eu estou falando dessa cena que eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Eu ia com o cartão, fazia, e ela falava. Teve uma que eu não estava com dinheiro suficiente. E ela falou: não dá para comprar. Aí eu falei: tudo bem, senão eu vou estar devendo ao banco, ao cartão ou a alguém. Aí ela: pronto, agora você entendeu, eu vou comprar a sandália. Mas foi só para eu entender a situação de como funcionava a questão financeira no mundo, etc. Meus pais nunca tiveram dívidas, por exemplo, então eles faziam tudo por mim dentro daquilo que eles podiam. E quando eles não poderiam fazer A ou B, eles avisavam. Então tudo foi sempre conversado. Quando chegou o momento de ganhar dinheiro, seja como Java aprendiz, que eu fui Java aprendiz, fui estagiária, eu falei: gente, eu não posso gastar mais do que eu ganho, né? Então, eu não tenho o que a gente chama de dívida de experiência. Ou seja, aquela pessoa que sempre quis ter o tênis de marca X, que sempre quis comprar determinada coisa. Para mim era tranquilo, eu posso esperar, não preciso ter que alguma coisa. Então, eu sempre tive esse lugar de juntar um dinheiro. Aí eu falei: tá, eu junto, mas não volta, não aumenta. E eu fui pesquisar como é que aumenta os R$ 200 de jovem aprendiz na minha vida. Então, eu não posso estar nesse banco porque eu tinha que pagar todo mês uma taxa do banco e tirava o pouco dinheiro que eu tinha. Então, eu fui entendendo, pesquisando isso, tipo, como aumentar o meu próprio salário de jovem aprendiz, que eu tinha 14 anos na época. E fui entendendo um pouquinho, né, de forma tímida, o universo de investimento. Mas eu tinha um sonho em relação ao dinheiro, que tinha a ver com uma dor muito pessoal minha, que era minha mãe, com anemia falciforme. Então eu via o que ela passava quando ia para o SUS, por exemplo. E tinham profissionais que não sabiam o que era anemia falciforme e colocavam remédios aleatórios e eu tinha que explicar, mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente. Eu cresci no hospital. Por isso que hoje eu invisto em negócios relacionados à saúde. E ali eu falei: eu preciso ter dinheiro mesmo para pagar um plano de saúde para minha mãe. Olha, criança. Eu preciso de dinheiro suficiente para pagar o plano de saúde. Era o meu objetivo. Depois que eu entendi que além do plano de saúde eu poderia mudar as coisas, mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Mas o foco era resolver uma dor dentro de casa. Era esse meu primeiro motivo. Ponto. E depois eu fui entendendo. Tô criando isso com 16, as pessoas sabem que eu existo, ok, mas eu vou sair de casa em algum momento. Eu preciso pagar as minhas próprias contas. Eu preciso também ajudar em casa. E se eu não fizesse isso logo aos 16, meu pai quase faleceu, porque ele rompeu um ligamento próximo do coração e tinha que fazer a cirurgia. No Natal, literalmente na data de Natal. Para mim era muito difícil aquilo, porque meu avô, pai de pai, morreu na ceia de Natal. Então já estava entregando assim. Eu falei: tá, meu pai fazendo cirurgia no Natal, podendo acontecer a mesma coisa, é grave. Vai ficar só eu e minha mãe não pode trabalhar. Não tem outra saída. Assim, não existe outra saída caso aconteça alguma coisa. Meu pai está vivo, a cirurgia deu certo, mas ele teve que pedir auxílio no INSS. Só que a gente sabe que demora. Não vai chegar amanhã, no mês seguinte, como salário. Demorou mais de 7 meses. Se eu não tivesse essa cabeça de mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, eu iria sentir o que meus pais já sentiram na vida, e é isso que eu não quero sentir nunca, que é passar fome. Se eu não tivesse essa consciência aos 16, eu iria passar fome, gente. E isso eu não quero sentir nunca. Porque deve ser horrível, deve doer muito, deve ser desesperador. Mas meus pais passaram por isso. E eu não vou passar. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não vou passar fome. De jeito nenhum. Agora, para que outras pessoas que estão ao meu redor não passem fome, eu preciso
que eles sejam bem remunerados. Eu preciso pagar o salário. Coisas básicas de um trabalho, de uma empresa, eu preciso. E para isso eu preciso de dinheiro. E ali eu virei muito mais a chave. Porque uma pessoa começou a trabalhar comigo. Na época eu não sabia o que estava fazendo, se era negócio, se não era. Ainda a gente não estava conseguindo dinheiro. Ele virou para mim e falou assim: Monique, eu vou ter que ser call center, né? Trabalhar no call center e tal. Aí eu falei: não, a gente vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Vamos pensar na solução. A gente vai conseguir. Juntos conseguimos encontrar um caminho viável para isso relacionado à consultoria. E essa pessoa, isso foi em 2012. Essa pessoa trabalha comigo até hoje. Mas ela não foi para o call center. Então, tinham motivos, eu tive muitos motivos pessoais próximos. E essa pessoa não era minha amiga, a gente se tornou agora, claro. Olha, tanto tempo, 2012, estamos em 2024. Em algum momento, essa amizade ia surgir e ele virou padrinho do meu casamento. Mas porque eu precisava resolver urgentemente coisas que iriam doer muito e impactar tudo na minha vida e na vida de pessoas próximas. E ali eu tive que verbalizar isso. Dá para mudar o mundo sem ganhar dinheiro ao mesmo tempo, porque eu mudei o meu mundo primeiro. E agora eu consigo auxiliar o mundo de outras pessoas. E o impacto que eu fazia com 10 pessoas, eu sei que eu consigo fazer com 1 milhão. Dependendo do desafio que eu aceito, vão ser 40 milhões de pessoas de uma vez só. E assim por diante. Mas eu tive que, primeiro, brigar muito, falando, gente, isso é trabalho. Eu também preciso ser remunerada. Eu sei que eu quero que o racismo acabe, que a xenofobia, tudo isso que a gente sabe, as opressões tudo acabe. Mas eu preciso estar viva, sabia? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar de pé. Eu preciso estar com barriga cheia. Porque eu não sei esse lugar do ativismo de barriga vazia, eu acho um absurdo, entendeu? Eu preciso estar em paz. Porque quem tem dívidas, imagina, o brasileiro hoje está todo endividado, não vai conseguir pensar direito. Se eu estou sempre correndo atrás da janta, trocando o almoço e a janta, a gente não consegue mostrar o nosso potencial. Então, Monique não iria existir. Monique Evelyn não iria existir se eu não fizesse isso antes. Eu não iria existir. E agora, como é que eu lido com o dinheiro agora que o dinheiro chegou? Da mesma forma. Da mesma forma. Não importa o que aconteça, galera. Não, Monique, mas hoje a gente conseguiu faturar X vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Tá bom. E aí, vocês querem que eu faça o quê? Desembolse e aí. Não, eu tô bem, não tô precisando fazer isso. As pessoas que estão comigo estão bem. A mesma coisa relacionada ao ativismo. Se eu não tivesse hoje dinheiro, muita gente que eu auxilio nos bastidores não estariam fazendo os trabalhos que deveriam fazer e continuar fazendo da mesma forma que eu acredito. A diferença é que hoje eu posso auxiliar. Se eu não tivesse, eu não conseguiria auxiliar e talvez a organização não existiria. Então, acho que cada um tem um lado da trincheira e o meu é como investidora e empresária e tá tudo bem. A diferença é, eu não tenho amnésia histórica. Então, de um lado, talvez tenha empresários que olhem para mim e falam que não. Monique não é empresária, Monique não é investidora, Monique é comunista, Monique é isso. Tá bom. De um outro lado, tem os movimentos sociais. Monique é mercenária, Monique é neoliberal, Monique. Eu sei quem eu sou, entendeu? E eu sei o resultado daquilo. E quando você trouxe o ponto ali, não, o negócio da visibilidade, eu queria ser vista, mas não necessariamente com um holofote. Tinha uma grande diferença. Isso me assustou. Eu queria ser vista num lugar, eu sou Monique Evelyn, estou do seu lado e você me chama de macaca. Olha que loucura. Eu estou todos os dias com você e você não me enxerga. E depois que eu fui entendendo isso, aí o holofote chegou, eu entendi uma outra coisa. O holofote, dependendo da intensidade da luz, pode te cegar. Eu não queria ser míope, entendeu? Então comecei a direcionar o holofote para outros lugares, que não precisava ser Monique Evelyn. E tá tudo bem também. Então foi essa jornada do dinheiro, dos porquês, e eu não sou uma pessoa que pensa nas redes sociais, né? A gente está vivendo uma polarização extrema e vai piorar, vai piorar. Eu não vou primeiro ter que discutir ou convencer alguém na internet antes de fazer isso dentro de casa. Porque eu tenho primos mais novos. Eles me acompanham. Então, primeiro eu explico o que está acontecendo. Falo, ó, está acontecendo isso. É assim. O mundo está assim. Esse caso aqui foi isso que aconteceu. E o que é que a senhora acha, tia? Aí eu explico.
Depois disso, se der tempo, ou se eu quiser também trazer meu ponto de vista, minha perspectiva, meu lado do prisma em relação a determinada coisa na internet, beleza. Se não, tudo bem também. E é tudo tão rápido que o tempo que eu estou explicando para quem está ao meu lado dentro de casa, aí amanhã passou, já é outra coisa. Então não deu. Mas eu fiz meu trabalho, sabe? Porque não adianta, eu não acredito nesse lugar também de mudar o mundo para fora, né? Porque é importante ter para onde voltar. É importante ter para quem ligar. Eu tenho para quem ligar, eu tenho para onde voltar e as pessoas estão próximas de mim também. E agora eu faço isso com uma gente, beleza. Mas primeiro eu vou fazer aqui, porque eu vou passar o bastão. Eu tenho 29 anos agora. Amanhã eu tenho 40, 50. Eu preciso formar novas lideranças. Fim. Então eu estou passando o bastão para quem tenha paciência, disponibilidade e está disposto, disposta a entender e me ouvir também. Não preciso falar para todo mundo, não. Aí, ó, outra Agra- pergunta que mexeu comigo, hein? Tá Agradeço difícil isso pela, aqui. agradeço pela distinção e pela sinceridade aí, ainda mais sabendo que você não tem falado com muita gente. Ô, Monique, a gente estava falando de uma coisa que é, enfim, supostamente mais objetiva, que é dinheiro. Nem sei se é tão objetivo assim, mas quero falar de uma outra questão, que é um poder também, é um valor, é uma coisa que pode se transformar em dinheiro, inclusive, para muita gente significa dinheiro, Uhum, mas que talvez seja um pouco mais subjetivo, mas é uma coisa que você tem, e eu queria saber, assim como a inteligência, quando que ela te ajuda e quando que ela te atrapalha, que é a beleza, né? É um dado assim, quer dizer, pelo menos para mim, para os meus olhos e para os padrões vigentes, você é uma mulher muito bonita. Dá para questionar o que é ser bonito, o que é ser muito uhum, bonita, quais são os padrões e tal, beleza. Isso a gente deixa para um outro programa. O fato é que eu acho que 99% das pessoas que passam pela sua frente falam, bom, essa é uma mulher bonita. E isso, uhum, no lugar da mulher preta e tal, nem sempre deve ser bom, imagino eu, né? Que não sou nem uhum. mulher, nem preta, nem bonita. Mas eu estou Gente, tentando me colocar aí nas suas botas, né? Como é que é? Isso aí já te ajudou muito, já te atrapalhou muito? Como é que é esse lado assim? E como é que você lida com a beleza? tem uma coisa interessante nessa pergunta. Baco Exu do Blues, ele tem uma música chamada Autoestima, que fala que ele levou 25 anos para se sentir bonito. Eu também, mesmo. E principalmente quando eu coloquei os dreads, assim. Tava com 22, na verdade. Aí eu falei, eu tô me reconhecendo. Parece que Monique sempre teve dreads. E é isso. Ponto. E nisso, eu consigo filtrar e separar quando o tom é de hipersexualização, esse lugar da mulher negra sexualizada, nossa, e quando é um elogio genuíno, assim, do tipo, nossa, você é muito bonita. Nossa, tá maravilhosa hoje. Porque nem eu me sentia desse jeito. É uma linha muito tênue, mas o tom, a abordagem, a forma que a pessoa fala, e muitos, quando tem o lugar da hipersexualização, não é o elogio pelo elogio, é o toque. Tipo, tá tocando por quê, gente? Que loucura é essa? Então, consigo hoje identificar tudo isso. Hoje estou também mais num lugar de aceitação, que eu sou uma pessoa, uma mulher bonita, por dentro e por fora. Tenho minhas sombras, porque todas as pessoas têm, mas eu reconheço que tenho muitas luzes aqui também. E dá para ver uma diferença gritante numa coisa. Vou falar do Shark Tank Brasil, por exemplo. Na primeira temporada, minha, no caso, em 2023, eu estava vivendo uma fase que, claro, aceitei e tudo mais, mas não estava. Não era a Monique ainda. O que eu quero dizer, estava passando por coisas que eu não estava bem. E quando você não está bem, eu preciso estar bem para conseguir entregar o máximo possível para o outro quando eu estiver disposta e disponível para isso, você vai entender, o outro vai entender. Essa temporada a gente gravou um mês e pouquinho, sem parar. Eu senti a diferença no meu corpo, de verdade. E a diretora falou. Aí eu falei, porque eu não gosto de compartilhar muito o que eu estava vivendo.
Na temporada passada, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu não vou abrir mão porque eu estou mal por alguma coisa. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu sei que não vai ser a melhor coisa para mim no momento. Mas se eu quero, eu vou. Se não, pausa e vou embora para outra coisa. Mas essa eu senti. E eu falei repetidas vezes: Nossa, eu estou linda. Sabe que se sente bem? E era esse lugar da beleza. Eu estou bem, eu estou 100% presente. Eu escolhi um estilista também, mais uma vez, que na temporada passada foi assim, eu sempre escolho estilistas baianos, por questões óbvias também, que Monique coube em Monique. E deu para sentir essa diferença. Eu senti, e as pessoas que estavam próximas a mim sentiu. Então tem esse lugar de beleza também. Tem a beleza física, tem outras coisas, quando você olha, beleza e tal. Mas tem esse lugar muito poderoso. E eu sei que eu vou conseguir expressar essa beleza minha quando eu tô comigo mesma, quando eu tô cabendo aqui em mim. Quando eu não tô, vão ser interpretações diferentes. Vai olhar, talvez você não enxergue, porque eu não tô ali, não tô 100% com você, não tô, não tô. E tá tudo bem. E eu identifiquei isso, assim, real. E comecei a conversar na terapia também. Eu falei, gente, não é, não é só a ausência de autoestima e tudo mais. Para mim, são 4 pilares, de verdade, eu acredito nisso. Tem o autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu me entendo, ponto final, você pode falar o que você quiser, eu sei quem é Monique Ever, acabou. A segunda coisa tem a ver com a autoestima, sim. Então, os lugares, o contexto que você frequenta, ou vai te colocar para baixo, ou vai te colocar para cima. Então, você escolhe também os ambientes que você vai estar, caso precise se sentir bem em algum momento, para continuar em movimento, claro. O autocuidado, e aqui a gente não está falando só, eu fazer skincare. Isso é o mínimo. Falando de poder dizer não, poder dizer sim, me afastar quando for preciso, ir mais rápido quando for necessário. Autocuidado. A demanda do outro é a demanda do outro. A urgência do outro é a urgência do outro. Não é minha, sabe? E por fim, tem a questão de autogestão mesmo, sabe? Autogerenciamento. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. E agora, comparando pessoas com a mesma realidade que a minha hoje e Monique, eu consigo visualizar que eu tenho uma gerência sobre a minha vida mais do que outras pessoas. A gerência dos meus recursos, as gerências da minha agenda. Eu estou aqui com você hoje, eu escolhi estar aqui, ponto. Poderia estar em outro lugar, e, sei lá, mas estou aqui. Então, esse lugar de autoconhecimento, autocuidado, autoestima e autogestão faz com que eu consiga, em muito mais momentos que outros, me sentir bem comigo mesma, a ponto de outras pessoas reconhecerem isso. E é consequência também, né? O outro reconhecer alguma coisa é consequência e é com ele. Mas eu posso afirmar que eu tô bem comigo mesma. Bom, Monique, dá para ver. Eu acho que você falou, todos nós temos as nossas sombras, né? Pelo seu discurso agora, eu acho que as únicas sombras que você tem são aquelas que você compra na loja e passa com um pincel, né? Aquela sombra. Não estou vendo É, outras. muito Mas deixa, gentil. deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A gente sabe da tua história com televisão, né? Caco Barcelos, Profissão Repórter. Mas você falou agora do Shark Tank, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Que é um programa Uhum, americano bastante interessante, eu diria. Já assisti várias vezes, tanto a versão americana quanto a brasileira, são bem diferentes, né? sim. Assim, acho que dá para fazer um bom paralelo entre o que é capitalismo americano e o que é capitalismo brasileiro. Mas o que eles têm em comum, eu acho, queria te ouvir, é uma coisa sobre a qual você fala bastante, que é uma glamorização do empreendedorismo, né? Como se Uhum, passando por aquela prova e recebendo a bênção daquelas figuras que são, entre aspas, bem-sucedidas, né? São sim. figuras de sucesso. Eu acho que primeiro tem essa associação de sucesso com dinheiro, né? Que é uma coisa já bastante Total. questionável, enfim, que dá margem a muita conversa, muita reflexão. Segundo, tem uma coisa assim de aprovação, né? O líder aprova o liderado, né? Então chega lá o Exato. coitadinho com uma ideia que ele está lá, que ele rala muito e tal, e aí o panteão dos deuses vai ou não aprovar, né? Me lembra aquela coisa
da arena do Coliseu, né? Que os Aham. deuses faziam positivo ou negativo e isso decretava a sobrevivência ou a morte. E recentemente, um dos tubarões, né, dos supostos gênios do sucesso, veio à tona assim o fato de que a empresa dele estava completamente destroçada e que tinha problemas seríssimos e, enfim, derrubou-se aquele mito, né? Ele saiu do programa e tal e foi cuidar da vida que estava bem complicada, está bem complicada. Queria saber como é que você se coloca nesse lugar aí, né? Quer dizer, Uhum. claro que tem mil nuances que eu não vou saber abordar, quero ouvir de você, mas não Legal. tem um pouco de alimentar esse mito do empreendedorismo, de se juntar a esse panteão dos deuses sagrados do sucesso, assim? Não é um pouco incoerente com coisas que você vê e fala? Legal, boa pergunta. Posso falar sobre Monique Evelyn, não sobre outro. Eu sempre brinco que o Brasil vai recomeçar da Bahia, vai recomeçar na Bahia de outro jeito, porque quando começou, minimamente, eu acho que as pessoas sabem que é história e tudo mais, assim como esse lugar dos deuses. Você nunca viu uma deusa parecida comigo e fazendo diferente. Existem duas coisas relacionadas a Shark Tank. Concordo com seus pontos e tenho uma curiosidade que teve uma empresa que recebeu um não de todos numa temporada que eu nem estava e não assistia tanto. E eu investi. Só que essa empresa, a TOT, Diversidade, falou assim: eu jamais imaginei que iam achar que poderia investir em mim. Eu falei, mas ali é um programa. O nome é reality show, gente. Vamos lá. É um reality show. A gente faz negócios também, mas a gente tem um programa para entregar. Ponto. E eu fui para o Shark Tank muito tranquilo em relação a isso. E com a única missão simples, que não importa se eu vou sair ano que vem ou no próximo, não sei o quê, tanto faz, que é assim, existem outras formas de fazer negócio. E eu acredito nisso. Existem outras formas. Por isso que eu não brinco com o sonho do outro que está ali na frente. Sabe por quê? Poderia ser eu. Porque antes de sentar na cadeira do Shark Tank Brasil, entraram em contato com a Inventivos, a minha empresa, em 2021, falou, nossa, tem um perfil para apresentar sua empresa no Shark Tank. Já pensou em se inscrever? Eu falei, não, a gente não vai. Eu já invisto, inclusive, se vocês me quiserem, posso estar lá, mas não. Depois, no mesmo ano, relacionada para ver se poderia conversar, não era um convite direto, mas poderia conversar, para ver a possibilidade de ser apresentadora. E mais uma vez, não. Por quê? Porque eu acredito que existem outras formas de fazer negócio. O pessoal pode não acreditar, mas eu acredito. E eu vou mostrar como eu faço o negócio. Então, a única forma de mostrar para um público que nunca viu outro jeito de fazer nada da vida a não ser desse formato, seja o Shark Estados Unidos, são 40 países, né? Então, cada um no seu país é mostrar fazendo, televisionado. Só existe essa possibilidade. É fácil? Não é. Racismo todo dia na sua caixa de mensagem, nos comentários? Todos os dias. As pessoas não falam sobre o meu jeito de fazer negócio, as pessoas falam sobre o meu cabelo. Ou seja, diz muito, né? Sobre quem acompanha. Mas, ao mesmo tempo, não posso falar muito dessa temporada, porque já vai estrear. É, eu brinco que a melhor forma de mostrar o seu prisma de vida é executando alguma coisa. Não deu certo dessa vez, pode dar em outro momento e por aí vai. Não tenho pressa, como eu falei. O que é que eu fiz essa temporada para mostrar que existem outras formas, já que muita gente não entendeu ainda? Convidei Arturo Nunes, que é uma pessoa que trabalhou comigo, vice-presidente de Nike, Apple, um homem preto, americano que fala português. Eu falei, Sônia, existe a possibilidade de eu convidar uma pessoa que eu acredito, que também é Shark, só com a mesma linha que eu. Toparam. Arturo Nunes veio fazer o Shark Tank como Shark convidado. Segunda coisa, dá para a gente pensar outro formato de programa? Porque o mundo está mudando, né? Tem os criadores de conteúdo. Vai ser lançado agora no dia 26 de agosto. São duas formas que eu acredito fazer negócio.
trazendo as suas pessoas e reformulando ou formatando de outro jeito outra possibilidade. Talvez não seja o Shark Tank Brasil que a gente está acostumado, mas agora é o Shark Tank Brasil versão Creators. Sobre romantização. Não acredito nisso, inclusive meu primeiro livro é Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. Não acredito em romantizar. Tem uma coisa que é, pensa, pensa nos sonhos das pessoas, o empreendedor e empreendedora que vai ali. Tem gente que visivelmente é o sonho dela. É a vida dela que está em jogo. Ou seja, tem que dar certo, porque não tem outra possibilidade. E por que eu estou falando isso? Se a gente for ver mercado de trabalho, considerando a lógica CLT e PJ, o PJ surge considerando precarização do trabalho. É uma discussão real, isso existe. Precarização do trabalho a partir do PJ. Agora, existe um outro lado que a gente não conversa. A própria precarização do empreendedorismo. As pessoas não estão ganhando nem um salário mínimo empreendendo. Às vezes eu falo, gente, saia disso, vai ser CLT, que no mínimo você vai ter um salário mínimo e alguns direitos. Eu falo isso para as pessoas. Agora, quando a gente tem 1 hora mais ou menos com cada pitch ali, é o que vai ao ar 5 minutos, né? Mas aquela 1 hora que eu tô com aquela pessoa, mesmo que não vá ao ar, tem uma coisa que é tempo é valioso, o meio dela. Ela precisa me enxergar de forma horizontal da mesma forma que eu estou enxergando ela. Se é para fazer negócio, tem que estar aqui. Não é a Monique que tá lá e tá aqui. Por isso que eu escolho estilistas baianos, que quando você vê minha roupa, você pode comprar na loja normal. Entendeu? Por isso que continuo vivendo minha vida. Se é pra ir pro rolê, um samba, vocês vão me ver. Vocês não. Como foi que a menina me chamou? Ai, meu Deus, diva acessível. E eu comecei a rir. Aí eu falei, gente, mas eu tô só vivendo normal. Tipo, eu tenho 29 anos, na época 28, enfim. Faço as coisas que uma pessoa de 28, 29 anos faz. E ponto. E esse é o tipo de fazer negócio que eu acredito. Esse é o modelo de investimento que eu acredito. Eu não vou pregar nada daquilo que eu sei, primeiro, que não é real. Segundo, que vai dar merda. Terceiro, quando eu falo que eu vou investir também em negócio de impacto, você fala assim, ah, é comunista. Deixa eu te falar uma coisa. Você não chorou com a tragédia do Rio Grande do Sul? Desculpa, mas isso vai acontecer de novo e em outros lugares se a gente não entender. E se o dinheiro que a gente está colocando é para piorar a situação do planeta ou para resolver agora. Então, sim, eu vou colocar R$ 1 milhão na SDW que está tentando resolver o processo de tirar sal da água, água contaminada em ribeirinhos, em comunidades indígenas, entendeu? E no interior desse país, principalmente na Bahia semiárido. Se você acha que isso é besteira, aí é com você. Eu não acho que é besteira. Eu acho que é uma solução real e que funciona. Então, minha perspectiva de investimento também é outra. Aí eu tenho que educar também um público para isso. E eu senti este ano que até as pessoas que se inscreveram entenderam. Até as pessoas que se inscreveram e passaram e apareceram ali na frente, entendeu isso. E isso é poderoso. Porque as pessoas começam a criar negócios que resolvem. Não é brincar de Silvio Santos, quem quer dinheiro. Não é. Eu não faço. Isso aqui eu falo em todos os lugares. Não esperem fazer proposta. Quanto é 1 milhão? Tá bom. Eu tenho uma proposta. Ah, quanto é? Para brincar. Eu não tô no Shark Tank para brincar. Eu tô no Shark Tank para fazer negócios. E espero que mais pessoas que se pareçam comigo apareçam, se inscrevam, sim, e que tenham soluções que resolvam mesmo e não ser a falácia que eu brinco dos unicórnios, né? De a gente coloca todo o dinheiro do mundo, a empresa vale 1 bilhão, e aí, quer dizer nada. Tá destruindo tudo do mesmo jeito. Eu tenho a minha tese de investimento. E cada Shark, independente se é no Brasil ou qualquer outro desses 39 a mais aí países, tem a sua tese. A minha está muito nítida. A diferença destoa um pouco do que as pessoas estão acostumadas em 9 temporadas. Ano que vem a gente está indo para a 10ª temporada. Eu cheguei, tem duas. Eu espero que na terceira, ou na quarta, ou até o momento que eu decidi ficar, as pessoas entendam que dá para mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, e não é porque eu invisto em negócios de impacto que é ONG, é negócio. E já apareceram situações assim, onde
uma pessoa X, que eu não posso falar, foi pedir o dinheiro, etc. E ficou numa lógica assim, vamos ajudar essa pessoa. Aí eu falei, gente, ajudar por quê? Se ela veio aqui fazer negócio. É porque não é o perfil dos empreendedores que estamos acostumados na Faria Lima? Então, já que ela se parece mais com a minha realidade do que a realidade de outros, não é negócio? E isso também muda o jogo. Porque se for uma mulher preta, ou pensa todos os grupos subrepresentados, se criar alguma coisa, a gente tem que colocar na caixa exclusivamente do ativismo? Não, tá fazendo um negócio do mesmo jeito. É porque a gente enxerga um no lugar do ativismo e enxerga outro no lugar da prosperidade, do negócio e do império. Então, não choca com nada do que eu acredito. Decisões difíceis precisam ser tomadas. E olha que é muito difícil estar lá. Pensa os comentários e ameaças, coisas que eu recebo todos os dias. Todos os dias. Estou falando domingo a domingo. Todos os dias. De graça. E das 7 empresas que eu investi ano passado, 6 oficialmente foram investidas com o meu dinheiro. Então, não tô lá para ficar brincando. E eu falo 6 porque uma tem a ver com diligência. As pessoas acham que é só o sim ou não e vai embora, né? Tem diligência, gente, jurídica, contábil, verificar as coisas básicas de um investimento. Só foi por isso. Só. E agora a gente está terminando a diligência, porque terminamos as gravações agora, né? Vai ao ar. Está terminando a diligência dessa temporada. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que dá para fazer negócio de outro jeito. É a forma que eu crio a realidade que eu quero viver. Eu vou continuar no mundo dos negócios. Se eu não coloco o pé em um ambiente que é possível fazer um tiro de canhão na mensagem relacionado ao investimento, esqueça. A gente vai voltar a ficar chorando pelo Rio Grande do Sul, depois a gente vai chorar pela Bahia, aí vai ficar chorando pelas tragédias climáticas no mundo. E é isso. E a gente vai ficar no nosso, na nossa cobertura, na nossa mansão, olhando. Eu posso continuar bem, morando bem. Só que eu quero que todo mundo more bem, senão nem eu vou existir, ninguém vai existir. Não é possível que só eu enxergue isso, entendeu? Ninguém vai existir. Ninguém vai existir. Então eu só estou correndo um pouco mais. Se isso tem a ver com a questão geracional, possa ser que sim também, tá? Porque, querendo ou não, a gente vê os Sharks e os exemplos que você trouxe, são 50 a mais. Existe um padrão pelo mundo do que significa ser Shark, entende? E aí você vê, tenho dread, sou preta, nordestina, as pessoas falam isso. Ah, ela vem lá do Nordeste para isso. Fala, ela vem do Norte para isso, sendo assim, né? Não sabe nem geografia muitas vezes. É, E a busca, o buscador Google, por exemplo, as pessoas pararam de perguntar à minha empresa e perguntaram fortuna de Monique Evelyn. Outra coisa que eu não falo. Nunca abro meus dinheiros. Para que isso? Que exibição é essa? De ter que falar com, ai, consegui aí não sei quanto de faturamento, que é muito legal. O que é isso? Que venda é essa? Que é que eu quero colocar na cabeça das pessoas quando eu faço isso? Então, tudo isso tem um porquê. Tudo isso, do sim e do não, tem um porquê. E falei demais para dizer que vou continuar no Shark Tank Brasil, porque eu acredito que faz total sentido na minha jornada de carreira e tudo que eu quero construir ainda para frente. E minha vida se divide em décadas mesmo. Eu, eu criei esses momentos. E eu trampei demais para cada momento. O que eu quero dizer? Dos 16 aos 26, vocês me viram, enquanto Brasil, enquanto mundo, muito no lugar de empreendedora. 26 aos 36, eu tenho trabalhado, e já tinha verbalizado isso antes, de vou me ver como investidora. Vocês estão me vendo como investidora. E eu estou fazendo o papel de investidora. 36 aos 46, acredito que vai ser uma fase que eu vou estar um pouco mais introspectiva, porque eu gosto muito da academia também. Sempre pedem para eu aplicar para alguma universidade fora, estudar. Não acho que é o momento. Eu realmente acho que eu não estou preparada para ficar trancada hoje na universidade. Estou criando coisas que vai me fazer depois pirar na universidade, porque eu gosto. Todos os dias eu tiro uma hora para ficar estudando. Todos os dias. Estudar mesmo, tese, estudar. Eu gosto muito disso e eu me vejo fazendo isso numa próxima década aí, 36, 46 mesmo. Podendo atrasar alguma coisa? Podendo. Mas por enquanto eu estou nessa segunda década de Que bom. criações.
O Nick, a gente falou um pouco sobre essa romantização do empreendedorismo, é um tema que uma tecla que você bate bastante. Nós já estamos aqui com o tempo estourado, mas eu acho que não dá para não te perguntar sobre um outro tema que é super romantizado, é uma espécie de emblema, né, da revolução da informação, dos dados, da tecnologia, que é o Vale do Silício, né, o famoso Silicon Ah, Valley. Já sim. tem até série de televisão com essa mística, né, da startup, dos gênios da garagem, né, dos caras que transformam tudo em bilhões. E você teve lá, né, e voltou meio decepcionado, até onde eu sei, né? Me conta Sim. rapidinho essa passagem da sua vida. Engraçado isso, porque eu fui 2017, 18 ali, no final, virado de ano. E a expectativa era tanto, porque as pessoas falam isso para você, né? Você tem que ser empreendedora, Monique, você tem uma mente brilhante, tem que ser no Vale do Silício. Eu falei, cara, quando tiver oportunidade eu vou para entender, né? Porque não é possível, deve ser assim, demais. Pensando em geografia, primeiro que se a gente for ver Stanford, Paulo Alto, não é São Francisco, né? Então fica meio que isolado ali e tudo mais. Eu falo, o que é que vocês estão criando? Comecei com algumas pessoas e todas as criações que me trouxeram são coisas que a gente estava, enquanto Brasil, à frente. Tipo, essa discussão, isso aqui, gente. Ô, gente, a gente já está fazendo isso há muito tempo. A questão é que traz muito o ponto que eu trouxe anteriormente, né? Quando aparece uma pessoa no Shark que é preta, que é de grupo subrepresentado, por que as pessoas sempre vão no lugar de filantropia e ativismo e não de negócio? Falando do público, de quem vê, etc. Era a mesma coisa. Se a gente está criando alguma impressora 3D no Complexo do Alemão com materiais recicláveis, é o que é isso? Ah, é ONG, é um projeto social. Se a gente faz isso no Vale do Silício, a gente vai receber investimento. É sério, o que muda é isso. Ai, que legal! Dinheiro, dinheiro. A gente está criando a mesma coisa em todas as favelas desse país. E isso me deixou extremamente angustiada, do tipo, a gente está à frente, a gente consegue, com os recursos muito abaixo, e quando temos a oportunidade de apresentar para tentar qualquer tipo de investimento e suporte financeiro, ah, mas não é agora, né? Ah, mas é um projeto. Quando você virar negócio, você me avisa. Mas é. É colocado tanto na nossa cabeça que não é, por isso que eu tive essa briga de romper a lógica do ativismo apenas, senão eu não conseguiria ultrapassar essa barreira e voltar com dinheiro para aquilo que eu acredito. E tem uma outra coisa do nessa viagem específica, eu conheci duas pessoas pretas em cargos de liderança que mexeram comigo. Falei, não estava esperando aqui. Um era o Tai, que era da parte comercial da hoje atual Meta, né? Ele me levou para conhecer os lugares e tal. Eu falei, o que que se faz aqui? Tipo, entendi que isso aqui é o Facebook e tal. Não falava. Nunca vou esquecer dele. Nunca. Na hora que eu tava saindo, entrei no táxi. Eu falei assim, você não vai falar o que você faz? Ele, eu faço dinheiro. E fechou a porta do meu carro. Aí eu falei, existe uma pessoa preta nesse cargo aqui nos Estados Unidos, fazendo isso com a Meta e fazendo dinheiro. Ele que traz dinheiro, tipo assim, minha cabeça. E ali eu tive a certeza que eu ia pedir demissão mesmo do Profissão Repórter, tá? Eu queria voltar para essas coisas. A segunda pessoa foi Bibiana Leite. Ela foi até agora, eu acho que ela saiu para investir, inclusive, começar a investimento, diretora das Américas do YouTube. E descobri que ela era baiana, Paulo. Uma mulher preta baiana, diretora das Américas. Aí eu falei, gente, o que é isso? Que existem também, por que a gente não conta essa história? Por essas pessoas também, porque inclusive tem uma curiosidade do território ali, São Francisco, Paulo Alto, Califórnia, de certa forma, vai, que uma das partes, quando era México ainda, era de um proprietário negro. Era de um proprietário negro. E aí a história foi acontecendo, ele criou grandes fazendas, por acaso morreu, ninguém sabe a história direito se mataram ou não. E o investidor, na época, o economista e tudo mais, estou tentando lembrar o nome da cidade, foi atrás dessa família dele, falou: olha, estava valendo entre, como se fosse hoje, sei lá, 10 bilhões de dólares na época. Olha, estamos aqui 70 mil X.
Aí a família aceitou, porque achava que era muito, imagina, num período onde poucos conseguiram ultrapassar esse lugar da colonização e dinheiro e tudo mais, e venderam as terras. Estamos falando de São Francisco, Paulo Alto, e uma outra cidade ao lado, que eu estou tentando lembrar o nome agora, mas espero que a galera pesquise essa história, que virou o nome desse investidor, desse economista. Foi uma pessoa preta que construiu aquilo. Foi uma pessoa preta que participou da disputa para aquele território virar Estados Unidos ou México. Foi uma pessoa preta que criou a primeira escola e a primeira parte financeira dessa cidade e desse lugar que as pessoas chamam de Vale do Silício. Como é que eu sei sobre isso? Tem um livro chamado Fortuna Preta. Conheçam os 10 primeiros milionários dos Estados Unidos, milionários negros, né? Dos Estados Unidos. E quando a gente fala de Madame C.J. Walker, nossa, a primeira mulher negra milionária, não foi ela. Ela foi a primeira pessoa negra, mulher negra dos Estados Unidos, a não ter vergonha de dizer: eu tenho dinheiro. Coisas diferentes. Então, eu saio de lá assim, é isso, e a gente faz melhor, mas sabendo que lá coloca dinheiro e aqui a gente tem esse lugar, é o ativismo, é a ONG, é isso, e não um negócio. E a segunda coisa é que eu vi duas figuras negras que me impulsionaram a estudar sobre negros milionários e bilionários pelo mundo. Foi assim que eu conheci essa história. E trouxe um pouco mais de conforto e alívio para dizer, cara, tá tudo bem ter dinheiro. Eu também sou uma mulher preta que tenho dinheiro. E é isso. Monique, para a gente encerrar, eu queria te ouvir sobre o seguinte, né? Gostei muito da tua visão, inclusive sobre o seu foco dentro do Shark Tank, achei que faz muito sentido e eu não assisti ainda com o Assista programa. nessa, que tá maravilhosa, que tem a ver com É, aquilo. Eu eu estou quero ver e presente. eu acho, para mim fez o maior sentido o que você falou. É, agora, na nossa experiência, a Trip tem muitos anos, né? A gente vai fazer 40 anos agora de programa, 38 de empresa, então é muito tempo, né? E muito tempo Uhum, lidando com empresas, né? Por dentro, por fora, de uhum, tudo que é jeito que você possa imaginar. Quando me perguntam isso, às vezes algum incauto me chama para falar numa faculdade, coisa parecida, uhum. eu geralmente falo a verdade. A minha esperança de que o mundo corporativo dê de fato alguma contribuição positiva para o mundo, nesse sentido que você fala, de Uhum. chorar pelo Rio Grande do Sul, ou do que a NASA falou esses dias num relatório aparentemente Sim, bastante sério, né, de que no ritmo que a gente vai, nós temos 50 anos de planeta, né, até que a vida comece a ser extinta. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que as empresas aqui no Brasil e mesmo em outros países estejam minimamente conectadas com isso. Na verdade, o que eu enxergo é que elas não estão nem aí mesmo, e que elas querem que o mundo uhum. acabe num barranco, desde que o resultado do trimestre seja É, bom, o EBITDA exato. e a avaliação dos analistas do Bradesco. Então, eu quero saber a sua visão, quer dizer, você que está atuando, né? Você acabou de falar o que você está fazendo no Shark Tank, por exemplo, o que você está fazendo investindo como investidor. Uhum. Mesmo assim, mesmo com você e muitas outras pessoas tentando Sim. empurrar a Kombi ladeira acima, será que essa Kombi não vai para o barranco por conta da mentalidade vigente, do poder vigente, não só do empresariado, mas também do mundo que carrega a caneta, né? A gente está vendo, por exemplo, o nosso Congresso Sim. dando demonstrações diárias de estupidez, de mais do que isso, de vilania mesmo, né? De interesses escusos e tudo isso. Para onde a gente vai, Monique? A Kombi tem alguma chance de subir a ladeira ou vai para o brejo mesmo, todo mundo, e talvez até em menos de 50 anos? Eu penso assim, eu substituo o se pelo quando. Senão eu não consigo continuar fazendo nada. De verdade. Quando essa Kombi subir a ladeira, com todo o peso que vai ser massa demais para todo mundo. Então eu me apego com a sensação de algo que ainda nem existe e não existiu e provavelmente vai demorar sim. E talvez eu não esteja aqui mesmo contribuindo com alguma coisa, sendo uma formiga, mesmo. Agora pense, eu consigo ver resultados no meu microcosmo que se talvez eu estivesse em outro lugar
fazendo uma outra coisa, eu não conseguiria ver. E para mim seria um pouco mais frustrante. Seria o se a Kombi vai para o barranco, se não sei o quê. É uma angústia absurda, mas considerando que eu estou apegada ao quando acontecer, eu vou continuar em movimento nesse lugar. E não correndo do mesmo lugar, porque correr no mesmo lugar também é movimento. Mas a minha contribuição eu sei que é essa. E se acabar, agora entre o si. Se acabar, porque o se é a dúvida, muita dúvida, é, eu também estarei nesse barco, independente se eu fizer ou não. Eu estarei lá, eu vou me ferrar do mesmo jeito, fazendo isso aqui, ou não Mesmo fazendo. sendo, mesmo sendo Shark, você vai estar no barco. Exatamente. Tanto faz. Então eu prefiro focar nesse quando aí. Na minha cabeça tem uma imagem bonita desse quando, sabendo que tem dias que eu preciso pausar abruptamente, assim. Eu preciso que meu time às vezes me pare para eu respirar e continuar. Tipo, por que eu tô fazendo isso, cara? Nada a ver. Será que é isso mesmo? Meu Deus. Aí eu lembro e volto. Mas eu preciso desses momentos de pausas, porque é difícil. Imagina, tá no Shark, tá aqui, qualquer outro lugar. A gente tá sempre no lugar de convencer o outro sobre sua perspectiva de mundo. E eu realmente acredito que minha perspectiva é ok até. Não é a perspectiva do crime, da morte e tudo isso que a gente sabe quando a gente olha para o Brasil e para o mundo. E eu vou convencendo as pessoas que eu preciso de ajuda, né? Eu vou tentando convencer as pessoas para sonhar essa loucura comigo. Agora, não adianta só sonhar também, tem que criar. Então vamos fazer junto para ver se esse quando chega mais rápido, porque senão tanto faz. Eu posso continuar parada, posso nada, ficar aqui, sei lá. Mas eu me sinto mais viva assim e sinto que o quando vai me deixar mais viva ainda. E outras pessoas, e o mundo, e esses 7 bilhões de pessoas no mundo. Senão já era. Quando acontecer, se acontecer, lá, tô no mesmo barco. Não adianta. Imagina, tem a lancha de não sei quantos mil pés e tem o barquinho. Se tudo que a NASA está trazendo, tudo isso rolar, vai ser o barquinho sim. Para todo mundo. Não, a lancha de não sei quantos mil pés não vai aguentar. Entendam isso. Então, tô junto. Ô, Nick, estamos junto empurrando a Kombi. Eu estou vendo que você está aqui do meu lado, aqui com as duas mãos no para-choque, empurrando essa Kombi para É cima. Vamos isso. fazer força porque a Kombi merece, né? Obrigado, adorei te conhecer. Ai, obrigada a Já, você. já tinha expectativa de encontrar uma mulher forte, inteligente, mas superou, muito legal. E também que sabe ouvir, né? Que troca, que não quer impor nada, quer convencer, mas não quer impor, não quer submeter. Isso é Uhum. fundamental, isso é um sinal de potência, né? Então, parabéns aí por toda a tua trajetória. Apesar de ser muito nova, já rodou umas 5 vezes aí o velocímetro, né? O odômetro. Isso é muito bom, isso é muito legal, a gente precisa disso. Então, queria te agradecer demais. Obrigada a vocês, viu?